E a minha Bíblia começa falando de 3 mulheres. Já observaram? Está aí. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Eu disse quem? Para não esquecer. Digam comigo. Eu falei quem? Não, deixa eu ouvir aqui. Quem é a primeira? Maria Madalena. E quem mais? Maria, mãe de Tiago. E quem mais? A primeira que aparece, Maria Madalena, se você continuar pelo verso 9, a Bíblia diz que Jesus expulsou dela quantos demônios? Começa a entender que evangelho não começa com historinha, evangelho é sobrenatural. E aqui começa com mulheres. Olha, minhas irmãs, aqui começa com mulheres. 3 mulheres vão cedinho. Se você pegar Marcos, se você pegar João, os 2 evangelistas, eles não se discordam. Marcos diz que elas foram bem cedo. João diz que elas foram de madrugada. O melhor é entender que elas saíram de madrugada e quando chegaram no sepulcro já era cedinho, de manhãzinha. Nenhum dos discípulos foram ao sepulcro. Nenhum dos homens foram ao sepulcro onde estava Jesus. Essas mulheres, elas nunca faltaram no ministério de Jesus. Aliás, Lucas capítulo 8, 1-2, elas mantinham o ministério de Jesus. Marcos capítulo 10, elas estavam presentes no ministério de Jesus. E se você ler Marcos capítulo 14, no dia que Jesus estava morrendo na cruz, lá estavam elas. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, juntinho da cruz. Meu Jesus querido, meu Jesus amado, nosso mestre. E quando Jesus ressuscita, e quando Jesus morre, ninguém vai ao sepulcro, mas 3 mulheres vão lá. A primeira coisa que eu observo aqui, olhe para cá, qual era a diferença entre os discípulos e as mulheres? Primeiro, os discípulos, nenhum deles acreditavam que Jesus estava vivo. Covardes, tímidos, sem fé, eram eles. Nenhum deles foram. As mulheres foram. Mas pastor Zé, por que as mulheres foram? José de Arimateia arrumou um sepulcro para Jesus e botou Jesus lá e nunca mais pisou no sepulcro. As mulheres pegaram um aroma, azeite puro, azeite perfumado e disseram: vamos ungir o corpo do nosso mestre. Elas não erraram quanto à pessoa, porque elas foram ungir Jesus. Elas não erraram quanto ao lugar, porque elas achavam que Jesus estava lá. Elas só erraram quanto ao propósito. Quando elas vão caminhando de manhã cedo, elas iam tão tristes que a Bíblia diz que elas estavam cabisbaixo. De longe levantaram e elas disseram: quem é que vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra para a gente entrar? Mateus fala de 2 anjos, Lucas também. Um removeu a pedra e foi embora, e o outro ficou lá no sepulcro sentado esperando elas. Quem busca Jesus vai encontrar alguma coisa, meus irmãos. Quem glorifica a Deus? Só quem busca Jesus encontra alguma coisa. Nem que tu vá com outro propósito. Eu vou para lá, eu vou ver o que Jesus vai. Pode ir. Não, rapaz, eu estou assim fraquinho, mas eu vou. Pode ir. Olha, eu vou na igreja hoje, eu estou molezinho. Pode vir, porque se você vier buscar Jesus, você vai encontrar alguma coisa aqui. Elas saíram dizendo: vamos lá colocar um perfumezinho no corpo dele, vamos fazer o nosso último culto fúnebre para ele. Mas os discípulos nem culto fúnebre foram fazer, de tão incrédulo que estavam. Quando chegam lá, a Bíblia diz que a primeira coisa que elas se assustaram, a pedra estava removida. Segundo, essas mulheres, elas tinham a fé, mas perderam a esperança, porque elas achavam que Jesus era só um defunto. Elas chegam lá e quando chegam, elas olham e vê um jovem. Marcos diz um jovem, não fala de anjo. Olha como é lindo Marcos. Ele diz: tinha um jovem sentado à direita. E elas entraram. Elas entraram, o lugar estava vazio, mas já assustadas. Aí,
O jovem olha para ela e diz: eu sei, olha como é a coisa de Deus, eu sei que vocês vieram buscar aqui. Ele já saiu, ele já ressuscitou. Se vocês analisarem essa expressão no original, egerte, essa palavra egerte, ela quer dizer o seguinte: ela está no aoristo e na voz passiva. Ele foi levantado, foi ressuscitado, acabou. Não é o imperfeito, acabou, é pontilear. Ele ressuscitou e acabou. Ele foi levantado, ele não está mais aqui. Irmãos, era para elas saírem glorificando a Deus, aleluia, Jesus ressuscitou, mas não foi assim. Quando essas 3 mulheres saíram, elas não conversaram mais entre si, e o psicológico delas, o emocional delas, foi abalado pelo que elas viram. A Bíblia diz que essas 3 mulheres, olha o verso 8, diz assim: elas ficaram tromos, tremendo, elas ficaram aí, êxtases, espantadas, e elas ficaram com medo. Diga comigo bem forte para memorizar: trêmulas, vamos lá, me ajude a pregar. Trêmulas, espantadas e com medo. Olhe para cá. Quando elas saíram do sepulcro, elas foram ungir Jesus. Só que a Bíblia não se contraria. Uma mulher estranha, está lá em Marcos 14, ela já tinha derramado perfume em Jesus, e Jesus disse: isso aqui é para o meu sepultamento. Jesus não poderia contrariar. Quando elas entram, que o anjo fala, elas ficam trêmulas, elas ficam espantadas, elas ficam com medo. Olhe para mim aqui agora, pastor Ziel, qual é a importância de começar com esse relato? Você não pode pregar Jesus. Pastores, igreja, ninguém pode pregar Jesus se a carne não tremer. Ninguém pode pregar Jesus se os ossos não se abalarem. Nenhum pregador pode pregar Jesus se primeiro ele não for sacudido, movido, conturbado, perturbado pela glória de Jesus. Tem pregador que chega aqui: quero trazer a palavra de Deus nessa oportunidade. Como dizia o teólogo Francis Feicher, você tem aí na página do livro dele, e também escreveu o teólogo, olha, vejam bem, escreveu o teólogo, aí veja bem, aí pronto, aí os irmãos ficam dormindo, ele prega aqui como se ele estivesse lendo uma apostila, um artigo acadêmico. Irmão, se o evangelho não fizer tu tremer, não é evangelho. Pregação, vocês sabem por que muitos estão abandonando a igreja hoje? Olha para mim aqui agora, eu vou dizer a verdade de Deus. Muitos estão abandonando a igreja. Tem orquestra, tem coral, tem banda, tem a organização, tudo isso é bom, mas a pessoa entra, não treme mais. A pessoa chega aqui, não é mais abalada. Paulo diz em 1 Coríntios 14, quando vocês se ajuntarem, um tem revelação, outro tem visão, outro tem profecia, tem que abalar a estrutura. Santo Agostinho dizia para Ambrósio, Agostinho vencia Ambrósio na filosofia. Aí ele dizia: Ambrósio, eu te venço na filosofia, eu te derrubo nos argumentos, mas quando eu vou te ouvir pregar, tu tens uma coisa que o meu coração se derrama, tu tens uma coisa que a minha alma treme. Pregador tem que Jesus fazer ele tremer, a alma ser sacudida. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim: ai de mim. Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim. Lá no capítulo 5 de Lucas, Pedro diz: Senhor, sai daqui, porque eu sei quem tu és. Quem não é abalado,
Eu não estou falando de abalo, irmão, de pregador, porque tem pregador que pode chegar aqui e aí inventar um negocinho, a irmã se abalar, o irmão se abalar. Tem outros que só se abalam se alguém disser, tem anjo aqui, tem a glória de Deus, isso aí não é abalo não. Abalo é quando Jesus te pega pelo evangelho e sacode a tua alma. Se vocês pegarem Atos capítulo 9, versículo 6... a Bíblia diz, olha o bichão, grandão, cheio de cultura, todo intelectual. Aí pronto. De repente a luz brilhou e ele caiu. Atos 9. Aí ele gritou, quem é? Ele disse, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Levanta. Aí quando ele levantou, Atos 9:6. Trêmulo, olha aqui. Trêmulo e atônito, meu Deus. O que é isso? Jesus tem que mudar a tua estrutura. As mulheres foram lá e elas saíram de lá com uma ideia. Quando Jesus, a notícia abalou elas saíram trêmulas. 3 coisas. Eu li de um certo teólogo que ele diz que uma experiência emocional profunda deixa marcas indeléveis na vida de quem a recebe. Elas receberam uma coisa tão profunda que elas se levantaram e saíram. E não conversava nada com nenhuma delas, porque a mente, o coração, a estrutura foi abalada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma pregação pentecostal, uma pregação que pode manter uma igreja de pé. Olhem para cá, igreja. Qual é a pregação hoje, pastor Ziel? Durante essa pandemia, eu ouvi muitos pastores dizendo assim: vai ser difícil para a igreja voltar. Vai ser difícil para a gente reunir o rebanho. Muitos vão sair da igreja. Olha para cá. Quem sustenta a igreja não é a minha voz, não é a tua voz. Quem sustenta a igreja não é a tua programação. Quem sustenta a igreja é a palavra viva de Cristo. Quem acredita que Ele ressuscitou e está vivo, volta, porque conhece Ele. A primeira coisa que essas mulheres saíram correndo foi dizendo assim: Ele está vivo. Elas chegaram para os discípulos e disseram: Ele está vivo. Uma pregação que mantém uma igreja de pé, queridos, é a pregação que diz que Jesus está vivo. Não precisa tu fazer nada. O que faz o pistoleiro tremer é você dizer que Jesus está vivo. O que faz macumbeiro tremer é você dizer que Jesus está vivo. O que faz demônio cair em retirada é você dizer que Jesus está vivo. O que faz crente chorar e glorificar a Deus é você dizer que Jesus está vivo. Vivo, vivo, Ele está vivo. Estrutura abalada. Queridos, uma pregação que não fala do Cristo vivo, porque a ressurreição ela foi histórica, real, e ela comprova 2 coisas: a sujeição de Jesus ao Pai e também a nossa redenção. Marcos 10:45. A pregação que sustenta uma igreja é aquela que fala do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Então ouçam bem uma coisa. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 4, verso 25, que Jesus, o qual ressuscitou, ou o qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Então, pastor Ziel, qual é a mensagem que vai manter a igreja de pé? Qual é a mensagem que vai manter a igreja em estrutura? É a que Cristo está vivo, meus irmãos. Eu quero dizer a esta igreja, esta noite, quantas igrejas aí
que pregavam apenas cura, milagres, fecharam a porta na pandemia. E agora o pessoal não está voltando lá porque estão dizendo, até o pastor daí ficou com o vírus, o outro adoeceu. Eu quero dizer uma coisa, pastor que prega a Bíblia e prega Cristo, ele nunca passa de tempo, ele nunca é envergonhado, porque ele prega que Jesus está vivo e é o perdoador de pecados. Vamos pregar Cristo. Deixa Cristo te abalar. Deixa o evangelho mexer com a tua estrutura. Deixa o evangelho sacudir a tua alma. Deixa o evangelho mexer com o teu interior. Essas mulheres se levantaram atônitas, tremendo. E elas foram até os discípulos. Se vocês analisarem o verso 9, quando elas vão até os discípulos, nenhum dos discípulos acreditam. Os dois no caminho de Emaús, é o resumo de Marcos, manifestaram cegos, incrédulos. Os 11 não acreditaram, somente as mulheres. Só que as mulheres, elas foram abaladas. Você não pode pregar evangelho se você não for sacudido primeiro. Você não pode pregar evangelho se você não for primeiramente envolvido com a glória de Cristo. Aí elas vão aos discípulos, eles estão lá chorando, incrédulos e parados. Já imaginaram, irmãos? Olhe bem para cá, igreja. Jesus enviar 12, que na verdade aqui eram 11, Jesus enviar 11 homens, incrédulos, frios, sem chorar e sem ser abalado, impactado com o sobrenatural. Evangelho não pode ser pregado por quem não é abalado. Evangelho não pode ser pregado porque só quem é acadêmico. Evangelho tem que ser pregado por aquele que Deus pega ele e mostra o céu pelo lado de dentro. 2 Coríntios 12, Paulo diz, eu conheço o homem, se na carne não sei, se no espírito não sei, mas Deus o arrebatou e levou até o terceiro céu. João Calvino diz que Paulo só pregou desse jeito porque primeiro Deus mostrou o céu para ele. Quem nunca viu o céu e a glória de Deus não pode pregar evangelho, meu irmão. Vai ser boneco aqui no púlpito, vai ser um palhaço aqui no púlpito, vai ser um historiador aqui no púlpito. Agora, irmão, obreiro, irmão, irmã, que Jesus entrou nele, entrou nela, que conhece que ele está vivo, na hora que fala de Cristo, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, quem glorifica o nome desse Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui esta noite, olhem para cá, não precisa a igreja fazer culto rosa, não precisa a igreja fazer culto de flores, não precisa a igreja ter uma programação todo dia para receber milagres, só precisa a igreja conhecer o Cristo que abala a estrutura. Eu li um livro, David Hansen, ele disse que foi ser pastor nos Estados Unidos e substituiu um pastor que era muito culto. E ele disse que quando abriu a gaveta, porque lá é comum ter a biblioteca do pastor, quando o outro pastor sai, fica a biblioteca. Ele disse que puxou a gaveta do escritório pastoral e quando ele olhou, ele viu os projetos lindos do pastor. Ele viu cada programação linda. Aí ele fechou e disse, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Esse pastor que eu estou substituindo é muito culto, é muito cheio de estratégia, eu não sei a metade disso. Aí o Espírito Santo disse para ele, com tudo isso aqui, a igreja estava morta, eu te trouxe. Oh aleluia.
Olha para cá, irmão. Uma irmã que vem atrás de mim, ela chega, pastor, eu vim aqui porque a minha casa, pastor, ela está bagunçada. Lá em casa, pastor, tem uma força tremenda. Lá em casa, pastor, está cheio do diabo. Aí eu começo, minha querida irmã, no aspecto psicanalítico, a senhora está tendo um abalo ou um transtorno mental que está colocando você dentro de uma psicose, de uma frenese, que a irmã precisa controlar o seu equilíbrio emocional. A irmã precisa contar 10 de trás para frente. Respira, respira, irmã, respira. Irmão, você é pregador que Jesus nunca abalou ele. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, pastor, lá na rua fulano de tal, os demônios estão passando direto. E aí o senhor é para ir lá. Eu disse, nem precisa eu ir lá, daqui eu vou usar de autoridade. Ela disse, eita, meu pastor é crente. É assim. Eu disse, vamos estender a mão no meio da rua, nós dois. Estenda a mão, irmã. Ela estendeu a mão. Eu disse, eu vou estender as minhas. Nós dois no meio da rua. E o povo passando e olhando. Eu disse, meu Deus, eu expulso todo demônio que tem naquela quebrada que tem na rua. E ela começou a gritar. Ela disse, meu pastor, amém, obrigado, vai em paz. A igreja, ela quer um líder que ele seja movido por Cristo, abalado por Cristo, sacudido por Jesus. E eu vou dizer, olha para cá, irmão, auxiliar incrédulo, pastor incrédulo, dirigente incrédulo, é só para tomar lugar de outro que faz a obra. Porque Jesus tinha um bocado de macho, mas tudo covarde. Não, mas era amor. Mesmo Jesus sendo um defunto, as mulheres queriam ele como defunto pertinho dela. Vamos lá ungir o corpo do nosso mestre. Ele operou tanto por nós, ele fez tanto por nós. Vamos lá derramar o azeite, o perfume. Aí foram para lá. Elas foram as primeiras. Pastor, é o seguinte, eu creio parcialmente no que a Bíblia diz. Eu sigo a teologia de Karl Barth. A Bíblia não é a palavra, ela se torna a palavra. Eu não creio em todos os milagres, eu creio parcialmente. Meu irmão, vai caçar outra coisa para tu fazer. Aqui não é lugar para ti. Aqui é lugar para quem crê no sobrenatural. Aqui é lugar para quem crê que Deus faz milagres. Aqui é lugar para quem crê que a palavra de Deus é viva. Só quem crê nisso. Olhem para cá, olha para cá, Brasil. A igreja se sobrevive de homens que acreditam que o Deus que operou ontem, Ele ainda opera hoje. Só quem crê aí, levante a mão e dê maior glória para Deus. Crença é como a das mulheres. Vamos ungir nosso Jesus, ele está lá no buraco. Vamos lá. E os discípulos que viram o milagre, Jesus curar, Jesus operar, Jesus ressuscitar mortos, eles ficaram lá. Não, elas estão doidas. Elas estão doidas. E se fossem formados? Porque a Bíblia diz que eles eram iletrados, está lá em Atos 4. Não, isso aí não, elas estão doidas, estão variando. É coisa de mulher, coisa de mulher. Aí Jesus aparece. Sabe por que Jesus vai aparecer? Porque Jesus tinha dito para eles que nunca ia abandonar eles. Jesus vai aparecer por duas razões. Uma, para cumprir a promessa. Outra, para passar na cara deles que incrédulo não pode fazer a obra. Que homens que não acreditam no sobrenatural não podem pregar evangelho. Aí Jesus chega. Observe, irmão, que quando o rapaz está lá, o jovem, ele olha para as mulheres e diz assim, mulheres, vão lá e diz para os discípulos que Jesus manda. Olha, irmão, ela nem tinha visto Jesus. Jesus está vivo e ele é quem está no comando. Olha para cá, se tu pensa que acabou, que Jesus está morto, que a igreja não tem direção, que a pandemia entrou e está acabando com tudo, tu está errado. A Bíblia diz que ele diz, vão lá, Jesus diz que vai adiante de vocês, ele vai esperar vocês na Galileia, e manda também o Pedro ir.
Sabe por que o Marcos falou em Pedro, o Jesus falou em Pedro? Não é porque Pedro tivesse a autoridade maior do que eles. É porque como Pedro negou Jesus, Jesus estava fazendo isso para não deixar censurar ele. E diz para Pedro ir também. Aí lá se reuniram, meus irmãos. Quando se reuniram, Jesus disse assim: rapaz, vocês não têm vergonha? Tanto que eu ensinei, tanto que eu falei. A Bíblia diz, passou na cara. Olha para cá, igreja. Não pode pregar evangelho quem não tem certeza. Não pode pregar evangelho quem não conhece a Jesus de verdade. Aí Jesus passou na cara deles e mostrou que estava vivo. Está lá em Atos 1, 3, 4. Provas infalíveis. Depois que ele mostrou que estava vivo, aí é que ele dá a ordem. Ide por todo mundo. Não pode sair para pregar quem não é impactado. Não pode sair para pregar quem não é movido. Aí ele dá a ordem: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pega aí sua Bíblia, levante ela aí. Cadê sua Bíblia? Preste bem atenção. Pode baixar a sua Bíblia. Ele diz assim: ide, pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será. Quem não crê será. Pronto. Ele está dizendo que o batismo aqui é apenas uma forma de confissão pública. O que salva é a fé em Cristo. Atos 16, 31, Gálatas 3, 28, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois mediante a... Não é o batismo é uma decisão que você diz que agora vive para Cristo. Ide pregai o evangelho. Agora, depois que ele manda pregar, olhe para cá agora, igreja, pastores. E estes sinais, eu estou pedindo a Deus que confirme meu ministério cada dia mais e mais, com sinais e maravilhas. Olhem para cá. A igreja Assembleia de Deus, ela sobreviveu e vai sobreviver. É porque quem começou ela foi Jesus. E com homens que lá no meio do mato, no meio da prova, no meio de tudo, alguém chamava para expulsar um demônio, ele ia, Jesus usava e libertava. Alguém dizia: olha, se você é missionário de Deus, lá em casa tem alguém morrendo. Aquele obreiro ia lá, orava, Jesus ressuscitava. Foi assim que a Assembleia de Deus começou. E Jesus chega e ele diz que o evangelho é poder de Deus. Mas quem sai pregando, olhe para cá, não é ser curandeiro nem milagreiro, é quem sai pregando o evangelho. Jesus se responsabiliza para mostrar que o que você está pregando é do céu. Estes sinais acompanharão aos que creem. Isso está no particípio. No particípio presente. Enquanto você prega, sai pregando, Jesus vai curando, Jesus vai libertando, Jesus vai batizando, Jesus vai renovando. Os que creem, se vocês pegarem no original, é aquele que se apega naquilo que foi dito. Jesus não disse, então pronto. Jesus não falou, então pronto. Creia, não discuta. Ah, mas é porque é o seguinte, o teólogo fulano de tal diz que cessou. Cessou o quê? A voz é a palavra. Vá, porque Jesus, se você se apegar nela e crer, vai acontecer o milagre. Ide por todo mundo, pregai-o a toda criatura. Aí quando você vem para o verso 17, ele diz assim: olha, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha para mim aqui agora. Queridos, o que tem de pessoas hoje na igreja que sofre de opressão maligna, o que tem de pessoas hoje que são doentes com forças demoníacas, e que nós não estamos tratando mais isso à luz da Bíblia. Jesus disse assim em Lucas 10, 19: eis que eu vos dou poder
para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Se você acredita, não precisa fazer curso de como expulsar demônio, técnica de como tirar o diabo. O diabo ele sai só com a tua presença, a vida cheia do Evangelho de Jesus Cristo. Só você chegar lá, ele já sai. Em uma certa cidade, na cidade que eu morava, estava tendo uma festa, e lá um demônio se manifestou, era um aniversário, e tinha um pastor de uma outra denominação, não vou citar o nome. Lá uma moça caiu endemoniada, e aí alguém disse assim: tem um pastor aqui. Aí quando chegou lá, foi se aproximando, ela começou a dizer: vem. Aí ele disse: não, isso aqui é um tratamento psicológico que ela precisa, e caiu fora. E uma irmãzinha da Assembleia de Deus que estava lá do lado, ela disse: isso é demônio. Botou a mão e disse: sai, Satanás. E aí o demônio saiu na mesma hora, em nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade para expulsar demônios. Pregador que não crê nisso, pregador que tem medo do diabo. Um dia desse eu estava numa festa, aí um pregador, que eu não faço isso, esse pregador disse: eu quero chamar o cão, venha cão. E eu fiquei: meu Deus do céu, o que ele quer com o cão? Em plena festa, cadê Satanás? Vem, Satanás, vem para nós te derrotar aqui. Aí de repente começou a ouvir demônio. E aí eu vi pastor no púlpito sair devagarzinho. Eu disse: meu Deus, esse aí está com medo. Irmão, se Jesus está na tua vida, nós não vamos chamar cão, porque nós vamos expulsar cão. Mas se Jesus está na tua vida, tu tens autoridade para desfazer as obras do diabo. Olha para cá, a Bíblia diz que quando Paulo pregou em Éfeso, capítulo 19, versículo 12, os crentes pegavam o que era de Paulo e levavam, colocava nos enfermos, e os demônios saíam gritando, porque ele estava cheio do poder de Deus. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olhe para cá, há alguns críticos modernos que dizem que Marcos capítulo 9 a 20 não tem. Isso aqui eles dizem que é um acréscimo. A maioria dos pregadores que não creem em milagre nem na Bíblia e não vivem essa realidade, diz que Marcos 9 a 20 não é uma realidade. Deixa eu dizer uma coisa: se vocês pegarem Eusébio e Jerônimo, eles vão dizer que na época deles os manuscritos não tinham esses versículos. Outros vão dizer que na verdade isso foi uma inclusão para a catequese, para o culto. Queridos, nada disso. Ainda que se tenha perdido o final de Marcos, porque se termina no verso 8, e alguém seja contra a inclusão do período curto ou breve, que é o verso 9, eles negam isso aqui. Mas se vocês analisarem na Bíblia, Jesus expulsou demônio, a igreja primitiva expulsou demônio, e ainda hoje a igreja expulsa demônios no poder de Cristo Jesus. Então nós cremos, e de expulsar demônio, ele está dizendo aí para nós, e ele diz assim mais: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Olhe para cá, pastor Ziel, falar novas línguas? Sim. Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 10:46, e todos falaram línguas e magnificavam a Deus. Atos 19, verso 6, e pondo Paulo as mãos sobre eles, eles falaram línguas estranhas e profetizaram. Querida igreja, pregador que não fala línguas, porque o falar em língua é sobrenatural. 1 Coríntios 14:2, quando eu oro em línguas, eu oro bem. Pregador que não acredita em expulsar demônios, falar novas línguas, pegar na serpente. Aqui Jesus não está legalizando o culto de pegar cobras e colocar no pescoço e tirar veneno e beber, não. Ele nunca falou isso. Esse verbo, pegar em serpentes, no original não é só pegar, mas também quer dizer colocar de lado.
colocar para fora. Jesus diz: eu vos dou o poder para pisar serpentes. Não é que você tem que pegar serpentes, mas sabe o que Jesus estava dizendo? Um pregador que crê no Evangelho, ele não anda na onda do diabo. Pregador que prega o Evangelho, ele bota Satanás para o lado. Pegar em serpente é colocar o diabo para o lado. Se vocês pegarem Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz assim: e prendeu o diabo, a antiga serpente, o dragão, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Olha aí, pegar em serpente, meu irmão, não é tu botar uma cobra no pescoço, é você pegar e acreditar que você pode desfazer as obras do diabo. É assim. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor Zéu, eu estou preocupado com o senhor. Eu disse: por não, minha irmã, é porque ontem eu sonhei um monte de serpente ao seu redor. Eu disse: amém, minha santa. Ela disse: amém como, pastor? Jesus disse que me dá poder para me pisar a serpente. Se elas estão tudo ao redor de mim, amanhã eu vou pegar elas e vou pisar na cabeça de cada uma, porque Ele deu poder para você pisar na cabeça da serpente. Pregador tem que acreditar no sobrenatural. Paulo acreditava no sobrenatural. Paulo acreditava em visão, arrebatamento, glória do céu. É por isso que o ministério dele tinha sucesso. Pegar em serpente, pode pegar na serpente, é o diabo, pega ele e bota para cá. Satanás, tu fica para cá, Satanás. Não é porque eu vou te matar, vai matar nada. Jesus está comigo, a glória de Deus está aqui. Tem obreiro que na hora que um outro se levanta, aí diz: é uma serpente, pois se levanta também. Vem para cá, serpente. Vem para cá, cobra véia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, João Batista diz que para a serpente o fogo já vem vindo. Pregador não pode ter medo de cobra, medo de serpente, medo de cara feia, medo de bandido. Pregador não pode ter medo de diabo, medo de demônio. Se ele for para a praça pregar e ele ficar com medo: o fulano tem a cara feia, ele não prega evangelho. Agora quem sabe que Jesus está na vida dele, ele sabe que se a serpente vir, ele coloca ela de lado, porque Jesus deu poder para ele pisar serpentes. E por fim, a Bíblia diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, para a igreja se manter de pé, ela tem que ter a pregação de que Jesus está ressuscitado. Se a igreja pregar que Jesus está vivo, a mensagem nunca envelhece, ela vai continuar de pé. Segundo, a pregação que mantém a igreja de pé é aquela que crê no sobrenatural. Eu finalizo dizendo o seguinte: por que um médico procura a igreja? Olhe para mim aqui agora. Eu já encerro. Por que um advogado procura a igreja? Por que um juiz procura a igreja? Vocês acham que eles procuram a igreja porque eu sou culto? Que eu não sou contra a cultura e é muito bom? Parabéns aqui à igreja, tem muitos irmãos preparados. Por que as pessoas hoje frequentam muito, grandes autoridades frequentam os centros espíritas? Já pararam para pensar nisso? E a maioria são juízes, advogados. Por que eles procuram? Porque eles acreditam naquilo lá. Eles acreditam nas vozes que aparecem, nos médiuns. Por que a pessoa procura um pastor? Às vezes o pastor pensa que é porque ele tem uma voz bonita, uma oratória bonita. É não, meu irmão. Eu pensava assim também. Eu li o dicionário Aurélio todinho. E eu quando ia pregar, eu pregava o dicionário Aurélio. Um dia um irmão me chamou, eu pastor dele, ele disse: pastor Zé, eu gosto de lhe ouvir, mas eu gosto de ouvir mais seu pai pregar. Eu disse: por quê, irmão? É porque o senhor tem muita gia, o senhor tem muito arranjo, e o seu pai entra na Bíblia e vai embora. Eu disse: pois pronto, é aqui que eu vou entrar também. O povo não procura a igreja ou os pastores porque são intelectuais. Os que estão lá do lado de fora procuram a igreja porque acreditam que aqui tem poder.
para libertar os oprimidos. Os que entram aqui acreditando que o pastor pode colocar a mão na cabeça dele e expulsar todo o mal, sim ou não? Os que vêm para cá acreditam que uma doença que o médico já disse que não tem cura, ele entra aqui e diz: pastor, mas eu creio que Jesus é com você. Oh, aleluia. Vamos viver o sobrenatural. Mas eu vou dizer uma coisa também para a igreja. A igreja hoje, ela não está mais glorificando com a mensagem do Cristo ressuscitado. Se o pregador diz assim: aqui tem anjo, aí tem glória. Eu tenho uma revelação, aí tem glória. Mas você prega a Bíblia o culto todinho e é crente dormindo e cochilando. Mas olhe para cá, se isso aqui não salvar a tua vida, outra coisa não salva. O milagre está na palavra. Olha para cá, igreja. Pastor Zé, o que eu faço? Não precisa tu fazer nada. Não precisa bater pé. Não precisa gritar e nem ficar doido. Tu pode ter a vozinha mansinha. Queridos irmãos, eu vou pregar a palavra de Deus. Vai causar impacto porque não é a tua voz, é a palavra. Tu pode ter a voz fininha: meus irmãos, eu saúdo a todos. Não tem problema, não é a tua voz, é o poder da palavra. Tu pode não ter uma boa dicção, mas se você falar a palavra, ela vai fazer efeito. Eu convido você a ficar de pé, com permissão do pastor, e pegue a tua Bíblia. Pegue a tua Bíblia agora. Coloque essa Bíblia no peito. Oh, glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, vamos manter a igreja de pé, falando que o dono dela está aqui dentro, vivo, dirigindo e reinando nesta igreja. Vamos manter a igreja de pé, acreditando no sobrenatural. Olha para cá, igreja. Olha para cá, Brasil. Quem quiser dizer que não crê, mas essa igreja, ela vai continuar. Agora levanta a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia. Essa igreja vai continuar dizendo, diga comigo: Jesus Cristo. Não, mas grita para o Brasil ouvir: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Diga bem alto: e Jesus Cristo breve voltará. Meu Deus, meu Pai. Oh, aleluia. Oh,